Bom, na aula de hoje a gente vai falar de dois cineastas. O primeiro deles, Spike Lee. Seu nome completo é Shelton Jackson Lee. Ele é ator, produtor e cineasta. Spike Lee produziu filmes extremamente importantes sobre a condição do negro na sociedade norte-americana. Ele levou para telas de cinema do mundo todo os problemas do Brooklyn, um dos bairros que mais tem moradores em Nova York. Tá? E onde é a maior comunidade afro-americana dos Estados Unidos. E ele acabou de ver, gente, com aquela história de cinema feito por negros para negros. Spike Lee nasceu em Atlanta, na Geórgia, e mudou-se para o bairro do Brooklyn ainda jovenzinho, pequenininho. Estudou na Tisch, uma famosa escola de artes da Universidade de Nova York. Gente, em 1983, ele lançou um filme independente, Joey's Bad Story, Baby Shop, We Cut Hats. Na verdade, foi uma tese de mestrado e ele acabou ganhando um prêmio, o Student Academy Award, e ainda uma exibição especial no New Directors, New Films. Esse foi o primeiro filme de um estudante a conseguir êxito, sucesso. A gente não pode deixar de falar disso, tá? Spike Lee, gente, lança em 1986, Ela Quer Tudo. É o seu primeiro longa, tá? Produzido por um grande estúdio. Mas somente em 89 que chega aos cinemas o impactante Faça a Coisa Certa. Esse filme foi indicado aos principais prêmios de cinema dos Estados Unidos e também a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Apesar desse filme ter sido esnobado por muitos, principalmente nas premiações, o filme tem o apoio de várias celebridades na época. Teve, né? Gente, depois desse filme, o Spike Lee passou para o hall de diretores de Hollywood, o famoso Club. Entre as suas obras mais conhecidas estão Mais Melhores Blues, Febre da Selva, Malcolm X, ou Malcolm X, Irmãos de Sangue em parceria com Martin Scorsese e Garota número 6. Gente, em 97 ele produziu um documentário chamado Quatro Meninas, uma história real, e acabou sendo indicado ao Oscar. Foi produzido em parceria com a HBO. O longa narra o acontecimento do dia 15 de setembro de 63, quando 4 garotas negras acabaram mortas após uma igreja ter sido bombardeada lá no Alabama, onde tudo aconteceu. O atentado aconteceu justamente no auge do movimento pela igualdade racial e acabou chocando toda a sociedade norte-americana. De alguma vez ou outra isso acontece nos Estados Unidos, né? Ou melhor, em diversas partes do mundo. Mas isso é lamentável. Mas enfim, vamos tocar o barco. Spike Lee, gente, continuou dirigindo longas, e ao mesmo tempo em que produzia documentários diversos, documentários especiais para a TV, e até mesmo produziu videoclipes. Galera, em 1999, ele lançou mais um sucesso, O Verão de Sam, seu primeiro filme sem foco principal em personagens negros. O talento de Spike Lee, junto com a sua experiência, resultou em uma sequência de documentários para a TV e alguns tantos filmes, como A Última Noite, de 2002, e O Plano Perfeito, de 2006. Galera, também precisamos lembrar que a partir do ano de 2012, Spike Lee retomou a questão negra e suas raízes do Brooklyn, no filme O Verão de Red Rock, desculpe. This is your grandson. This is your grandfather. There's some shady people up here. This is not Atlanta. You understand? Yes. Good. We live in a world of should not be. It should not be that radio and television and movies define who our boys are. Da Sweet Blood of Jesus. Era um suspense. Também consta no seu currículo a comédia dramática Chi-Raq, uma adaptação da peça grega Lisístrata, que contou com um elenco estelar encabeçado por Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, Jennifer Hudson e John Cusack. Essa obra trata de uma greve de sexo criada pelas mulheres do Gangsters de Chicago, para que se pusesse fim a uma longa guerra que tinha sido travada anteriormente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o universo de Spike Lee, eu vou listar agora alguns filmes, algumas obras que são imperdíveis, tá? Faça a Coisa Certa, de 1989. Nesse filme,
Ele expõe brilhantemente os dramas diários dos negros americanos na década de 1980. Ele usa uma linguagem totalmente rica visualmente, extremamente singular. Um outro filme legal, Febre da Selva, 1991. O que seria uma simples história de traição acaba se revelando num grande filme, gente, sobre barreiras culturais e preconceitos raciais. E há sequências hilárias e outras de carga dramática bem forte, muito forte, vale a pena. O Malcolm X, ou Malcolm X, como você preferir, de 1992, foi baseado na autobiografia de um grande ativista e líder superatista negro. Malcolm X é uma superprodução que dura mais de 3 horas de duração. É estrelada pelo grande Denzel Washington e narra a trajetória de um ativista da sua infância até a sua morte. Cloakers, Irmãos de Sangue. Esse é de 1995. Na trama, gente, tem um assassinato e a polícia é levada a investigar o tráfico de drogas no Brooklyn dos anos 90. E o que parecia ser um filme de gangster, o Spike Lee acabou revelando pra gente um retrato bem contemporâneo das tentações do bairro nova-iorquino e de suas outras tantas consequências. Você imagina. O Verão de Sun, de 1999. Nessa obra ele vai narrar os acontecimentos do verão de 77 em Nova York, em plena era da discoteca, e a sequência de assassinatos cometidos por um psicopata que foi conhecido como Filho de Sam, no bairro italiano do Bronx. Esse foi o primeiro filme de Spike Lee, a não ter negros em destaque. E mais um, A Hora do Show, do ano 2000. O Spike Lee conta nesse filme a história de um roteirista que cria um programa de TV estrelado por atores negros com rostos pintados de preto. Aí você imagina. Bom, gente, agora a gente vai falar de Alfred Hitchcock. Cineasta inglês, amante do cinema de mistério, amante do cinema de intriga e considerado mestre do suspense. Seus filmes são clássicos e servem de referência para muita gente. Alfred Joseph Hitchcock, ele nasceu em Lewistonstown, perto de Londres, na Inglaterra, no dia 13 de agosto de 1899, tá? E sempre foi uma criança isolada, sempre atenta a tudo ao mundo, tudo que estava ao seu redor. Ele teve uma educação bem rígida e repressiva. Isso marcou o seu caráter e a sua personalidade. Na escola, gente, o Hitchcock visitava constantemente o Museu Negro da Scotland Yard para ver as coleções das relíquias criminais. Ele visitava também o Tribunal do Crime de Londres, onde ele podia assistir a alguns julgamentos de assassinatos e, pensa, ele anotava tudo. E no passado, gente, ele se sentiu aterrorizado pela polícia, pelos jesuítas e pelas punições. Isso tudo está na raiz do seu trabalho, dizia ele. São as minhas raízes. E ainda jovem, o Hitchcock teria iniciado os estudos de engenharia, depois cursou desenho, arte, descobriu um outro passatempo. Nada disso, ele quer cinema. O cinema estava se impondo como uma das atividades lúdicas mais importantes da cidade de Londres. Ele lia revista de cinema, ele não perdia os filmes de Chaplin, estava sempre no meio de todos que falavam sobre cinema. E aos 21 anos, galera, ele descobriu uma companhia cinematográfica americana que tinha chegado a Londres. Ele reuniu todo o seu trabalho, croquis de desenho, de decoração, que ele havia desenhado para filmes mudos, se apresentou lá, não é que ganhou um emprego? E ele foi letrista, ajudou na preparação de cenários, ajudou na elaboração de diálogos em alguns filmes. Isso tudo sob a direção de um cara chamado George Fitz, que também teria ensinado a ele diversas técnicas de filmagens. Ele atuou na co-direção do filme Always Tell Your Wife e colaborou no filme Mrs. Peabody. Suas primeiras experiências cinematográficas foram suas primeiras oportunidades como diretor. Isso tudo, gente, aconteceu em The Treasury Garden, The Mountain Eagle, The Lodger, A History of the London Fog, que foi o seu ingresso no suspense. Esses filmes foram sucesso de público e crítica. Neles, o Hitchcock aparecia entre os figurantes, mesmo sem estar no roteiro. Isso virou uma marca registrada dele. Ele dirigiu The Ring, conquistou fama internacional e aí, em 1928, ele rodou seus últimos filmes mudos, The Farmer's Wife, Champagne, The Marksman, e um ano depois ele estreou seu primeiro filme com som, Blackmail. O sucesso
estava grande e isso chamou a atenção dos produtores de Hollywood. E aí, em 1939, lá vai Hitchcock para os Estados Unidos. E lá ele assinou o contrato com David O. Selznick. A sua estreia em Hollywood foi com o filme Rebecca, A Mulher Inesquecível. Isso nos anos 40. Lá ele ganhou o Oscar de melhor filme e melhor fotografia em preto e branco. Tá, gente? Isso em 1941, já um ano depois. Agora vamos conhecer algumas poucas curiosidades sobre a vida de Hitchcock, de Alfred Hitchcock. Ele foi criado com uma rígida formação católica, costumava aparecer em seus filmes. Ele foi indicado ao Oscar 5 vezes por melhor diretor, mas não levou nenhum prêmio. No clássico Psicose, ele mostrou pela primeira vez nas grandes telas um vaso sanitário, coisa que era proibido na época. Nem essa eu sabia. Bom, gente, ele costumava chamar os atores de gado, mas ninguém ficava chateado e todo mundo respeitava. Ele era caseiro e amava sua família. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. E para não esquecermos esse grande cineasta, Alfred Hitchcock, eu quero comentar mais algumas características marcantes de sua obra. Vamos lá? As suas técnicas abriram caminho para muitos filmes de suspense e de terror, tá? Coisa que é praticada hoje em dia. Um exemplo disso é a trilha sonora, usada com muita segurança, com muito dom, na maioria dos seus longas, que isso vira uma marca dele também. Os movimentos de câmera, os planos escolhidos, tudo isso contribui para a narrativa de Hitchcock. Isso deixa o espectador fazendo parte dos filmes, do que está acontecendo, dos acontecimentos. Há uma fusão. Uma outra marca Hitchcock é o recurso do roteiro onde o personagem é culpado por algum crime que não cometeu. E aí ele tem que encontrar o verdadeiro responsável para poder se livrar dessas acusações. Esta é a outra característica do cineasta que faz com que o espectador se sinta mais imerso na narrativa. Pois saber quem é o culpado, cara, isso deixa todo mundo louco. As ações dos personagens da trama se tornam envolventes e causam questionamento. Será que o inocente conseguirá se livrar da culpa ou não? E aí, gente, o diretor também costumava fazer pequenas aparições. Isso eu já falei para vocês. Na maioria dos seus filmes, tá lá ele, fazendo uma pontinha. Isso lembra bem Homem-Aranha, não lembra? No entanto, a marca registrada do famoso Hitchcock é o conceito MacGuffin, que foi criado originalmente pelo cineasta. Esse conceito define o objeto-chave para a trama avançar. Deixa eu explicar. Na verdade, não tem muita importância, mas, por exemplo, em Psicose, o efeito MacGuffin é utilizado é o dinheiro, em que a personagem Marion Crane rouba do patrão. Elemento que só serve para levar Crane para o motel Bates, onde a história se desenrola lá. O MacGuffin, o efeito, é o objeto, é o elemento, então, que oferece a motivação para a trama. No caso, o dinheiro. Mas, aos poucos, ele vai perdendo importância. Ok? Bom, gente, em 55, ele ganhou um programa de TV chamado Alfred Hitchcock Presents, que era, na verdade, um programa com vários episódios criminais. E, a partir daí, a popularidade de Hitchcock só aumentava. Ele se tornou um dos mais importantes cineastas de mistério e intriga do mundo. E ainda dominava com muita segurança técnicas cinematográficas. Alfred morreu em Los Angeles no dia 29 de abril de 1980, de complicações renais. O seu último filme, para quem queria saber, se chama Trama Macabra. Galera, a minha dica então fica aí. O seguinte filme: Janela Indiscreta, O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai, Psicose, Os Pássaros. São fantásticos. Vejam vocês, me falem depois e até a próxima aula. Ok? Até mais. Um grande beijo.